Fala galera, aqui é o Felipe e hoje eu tô aqui para ajudar vocês com uma coisa que nós, professores de inglês, ouvimos muito de quem tá aprendendo a língua, que é, eu entendo muito bem a língua quando eu tô ouvindo, mas na hora de falar eu travo. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo e não esqueçam de também acessar nossas redes sociais para conhecer um pouco mais do método aqui da Punkify que eu tenho certeza que você vai curtir. Como eu falei com vocês, é muito comum que nós, professores de inglês, escutemos das pessoas essas questões de, poxa, eu entendo bem a língua, quando eu tô lendo um texto ou quando eu tô vendo alguém falando, eu consigo entender o contexto, consigo pegar algumas informações, mas quando sou eu que tenho que falar, aí eu bagunço as ideias todas, eu travo, eu não consigo falar, o que impede, né, que você, de fato, exista funcionalmente num ambiente de língua inglesa, né? Apenas escutar e entender não faz com que você consiga participar daquele ambiente de forma completa. E existem inúmeros fatores diferentes que fazem uma pessoa travar na hora de falar uma língua nova, mas nenhum deles é muito complicado de resolver. Até porque se a gente está falando de alguém que consiga entender o que está sendo dito em inglês, mesmo que se confunda um pouco na hora de falar, isso quer dizer que algum conhecimento ali da língua você já tem, pelo menos o suficiente para você conseguir entender o que está sendo dito para você. Então boa parte do caminho você já percorreu. Então agora é só organizar as ideias e colocar alguns exercícios em prática. E para isso eu vou te dar 4 sugestões aí bem objetivas para você destravar a sua fala no inglês, mas para isso eu preciso contar com vocês de fazer a parte de vocês aí em casa. Primeiro de tudo, stop overthinking. Stop overthinking. Sabe o que isso significa? Pare de pensar tanto. Overthinking é esse hábito que às vezes a gente tem de pensar mais do que a gente precisa sobre algumas coisas, fazendo com que a gente entre aí numas paranoias e acabe criando algumas dificuldades pra gente que nem estavam ali. É exatamente o que muita gente faz na hora de aprender o inglês. O que acontece? Quando a gente está aprendendo uma língua nova, né, a gente começa a receber essa carga teórica grande, que é sim muito importante, a gente precisa disso para aprender uma língua nova, mas a gente recebe vários detalhes de informação que na hora que a gente vai falar ou na hora que a língua se torna mais natural pra gente, não passam tanto pela nossa cabeça. Então a gente vai aprender nomes de tempos verbais, algumas regras para preposições, que como eu falei com vocês, são importantes. Mas ainda assim, na hora que a gente tá ali falando naturalmente, a gente não fica fazendo essas equações todas e pensando tanto antes de falar. Eu sei que a gente tem essa pressão de querer falar tudo direitinho, de não cometer erro nenhum. É claro que a gente, enquanto escola de inglês, sempre quer que vocês se aproximem o máximo possível da fala de um nativo com a menor quantidade de erros. E é nosso trabalho também dar todas as informações corretas para vocês. Porém, na hora que a gente está falando, gente, é inevitável que vai acontecer um errinho ou outro. Como quando a gente está vendo pessoas aqui no Brasil falando em português, que é a língua nativa delas, a gente também vê pessoas cometendo erros. Mas isso não impede a comunicação. E eu acho que esse é o ponto central disso. Quando a gente está falando de se comunicar em uma outra língua, a não ser que você esteja num meio acadêmico, a não ser que você esteja apresentando um projeto para uma grande empresa, se a gente está falando ali de uma comunicação cotidiana, coloquial, esses pequenos errinhos não vão impedir que a pessoa que está falando com você te entenda. Se você tem uma quantidade boa de vocabulário, muito provavelmente o contexto e o que você está querendo falar vai ficar bem claro para a pessoa. E se uma pessoa nativa do inglês já está acostumada com outras pessoas nativas do inglês cometendo erros na língua, imagina você que é um estrangeiro e está claramente ali tentando se comunicar com um certo grau de dificuldade que é extremamente compreensível para uma pessoa que não nasceu falando aquela língua. E só para deixar claro, com isso eu não estou dizendo que você não deve se preocupar de errar ou não errar. É claro que a gente sempre tem que procurar melhorar e acertar, mas a gente não pode deixar essas vontades, essas ambições se tornarem uma trava na hora da gente se comunicar. E muitas pessoas com medo de não estarem com todos esses aspectos técnicos muito automáticos na cabeça, acabam nem tentando falar tanto, ou acabam evitando em várias oportunidades que têm de praticar o inglês, de praticar a língua, fazendo com que muitas dessas coisas que pudessem se tornar automáticas com o tempo, não tenham nem espaço para se tornarem automáticas porque você não está nem treinando. O nosso curso 10 Weeks, por exemplo, aqui na Punkify, ele é focado em dar para o aluno a fluência funcional. O que é a fluência funcional? É a possibilidade de você se tornar um ser funcional num ambiente de língua inglesa, ou seja, você fazer com que as pessoas te compreendam e compreender o que elas têm para dizer para você. Isso não quer dizer que você vai ter todas as ferramentas existentes dentro da língua para expressar uma mesma ideia de 30, 40 formas diferentes, mas quer dizer que você vai sim conseguir expressar o que você quer e você vai conseguir entender o que as pessoas estão te dizendo, e essa fluência ela é extremamente válida. Afinal de contas, o objetivo de aprender uma nova língua é se comunicar nela, e
se isso está acontecendo, já está valendo. Então parem de pensar tanto antes de começar a falar uma língua nova e simplesmente falem. Aos poucos vocês vão perceber que certos erros que a gente comete no começo vão deixar de ser cometidos depois, porque a gente vai se acostumar com a forma correta de falar. Mas para isso a gente precisa falar mais e pensar menos. Segunda dica, fale sozinho. Existem poucos exercícios que são mais eficientes do que falar sozinho. E por que eu tô enfatizando aqui o sozinho? Gente, quando a gente tá aprendendo uma língua nova, é muito comum que a gente fique com vergonha de falar, por vários motivos. Porque o sotaque é diferente pra gente, a gente não tá acostumado a falar com aquele sotaque, a gente tem muito medo de cometer algum erro e alguém reparar no erro que a gente cometeu, o que normalmente não acontece, mas a gente tem esse medo. A gente também tem medo de descobrir alguma fraqueza nossa, ou seja, começar a tentar falar e perceber que a gente não consegue tão bem, o que também normalmente não é a realidade, a gente tende a esperar muito menos da gente do que a gente consegue fazer no geral na nossa vida. Então não ter ninguém te observando, não ter ninguém analisando o que você está falando, relaxa o seu corpo para você poder falar. Afinal, se você cometer algum erro, se você gaguejar, qualquer coisa que aconteça ali, não vai ter ninguém ouvindo, vai ser só você e você. E isso ajuda muito a você a liberar o seu real potencial, porque muitas vezes você tem um potencial muito grande, você tem um conhecimento muito maior daquela língua do que você pensa, só que o fato de ter sempre alguém te observando te trava, e você acaba falando de forma muito mais limitada do que você realmente consegue, do que o seu conhecimento naquela língua te possibilitaria. E é horrível quando a gente não libera o nosso potencial por se sentir observado o tempo todo, porque muitas vezes a gente acaba internalizando essa ideia de que de fato a gente não sabe falar, de que de fato a gente não tem aquele conhecimento, mesmo que ele esteja lá dentro. E quais são mais técnicas para você falar sozinho de forma efetiva que eu uso e eu acho ótimo? Eu acho muito efetivo quando você pega um filme ou um episódio de série ou de podcast e você finge que tá resumindo esse episódio para alguém, ou esse filme, no caso. Nesse exercício você trabalha muita coisa, você trabalha a escolha de vocabulário, porque você não vai poder contar tudo o que aconteceu naquele filme, tudo o que aconteceu naquele episódio. Então você vai precisar condensar algumas ideias em menos palavras. Isso faz com que você busque ali no seu banco de vocabulários um pouco mais algumas palavras que talvez você não tenha tanto hábito de usar, mas que você conheça e você saiba aonde encaixar. Além disso, você também treina o seu improviso, apesar de não ter ninguém falando com você de volta. Quando você está contando alguma coisa, é comum que no meio você lembre de alguma outra informação. Então não se prenda, adicione essa informação. Realmente finge que você está falando com alguém e pensa, poxa, agora eu lembrei desse outro detalhe que é interessante, vou inserir no meu relato também. E aí você vai parar para pensar ali naquele momento, ali no ato, como que você vai inserir essa informação naquilo que você está falando. Isso também é muito bom. E além disso, você também treina pronúncia. Eu sempre tive com os meus alunos uma dificuldade grande de fazer eles se soltarem para pronunciar uma palavra o mais próximo possível de um nativo. Muitas pessoas têm vergonha de falar dessa forma, né? Preferem falar com uma pronúncia um pouco mais engessada, por ser um pouco mais próximo do português e algo que elas estão acostumadas. Mas quanto mais próximo você falar de uma pronúncia nativa, mais fácil você vai ser entendido por um nativo. Existem várias palavras que, dependendo de algumas mudanças muito pequenas na pronúncia, elas se fazem completamente incompreensíveis para um nativo, né? Às vezes não é realmente uma vontade da pessoa, só vai soar de uma forma que a pessoa não vai conectar aquilo que você falou com a palavra que você quer dizer. Então é sim muito importante lapidar a pronúncia e não tendo ninguém te observando, você fica com menos vergonha e trabalha também falar com uma pronúncia um pouquinho mais rebuscada. Outros métodos muito bons também são você fingir que está dando uma entrevista, então você imagina que alguém te perguntou alguma coisa sobre a sua vida ou sobre o seu trabalho e você falar um pouco sobre isso. Isso é muito legal, são sempre temas que você conhece bem quando alguém está te perguntando da sua vida, então é mais fácil você falar sobre eles. E um outro exercício muito bom também é você fingir que está brigando, porque muita gente tem dificuldade de brigar em outra língua e quando você está brigando você está ali intenso, então você fala muito mais coisas por minuto do que você falaria, então é um exercício também legal para treinar aí o raciocínio rápido. Terceira dica, produza mais do que você consome. Gente, essa dica é para tudo na vida de vocês. Um dos pilares principais do nosso método aqui na Punkify é transformar os nossos alunos em estudantes ativos e não estudantes passivos, que é como a maioria dos cursos condicionam a gente para ser. Qual é a diferença entre ser um estudante ativo e um estudante passivo? O estudante passivo é aquele que senta, ouve todos os conteúdos, né, ouve tudo que tem para ser ouvido na aula, mas de fato não produz nada de volta, né? Você recebe aquele monte de conteúdo, mas você não devolve ele para o mundo de forma nenhuma. E isso limita demais o seu potencial de aprendizado. Então eu vou dar para vocês 2 subdicas aqui nessa categoria, né, no meio dessa dica, para vocês poderem treinar e se tornarem estudantes ativos. Quando vocês estiverem estudando, gente, sempre tenham em mãos um caderno e uma caneta. Vai por mim, faz sim muita diferença. Eu sei que nesse momento de computadores e telefones, parece que a escrita à mão, né, se torna um pouco obsoleta, mas ainda
assim, escrever no computador, escrever no celular, por mais que seja melhor do que não anotar, ainda assim não traz os mesmos resultados de memorização que escrever num papel traz. Porque o quanto você tem que usar do seu cérebro para colocar uma palavra no papel é muito mais do que você tem que usar para colocar no seu celular, até porque várias vezes, né, o corretor ortográfico já faz mais da metade do trabalho para você. E muita gente fala, mas eu não anoto porque depois eu não vejo a anotação. Gente, não faz diferença. Vocês pegarem a anotação depois da aula e jogar fora, não é o ideal, mas mesmo que vocês façam isso, existe um potencial gigantesco de memorização no ato de anotar. Então sempre anotem, gente. Estão escutando alguma coisa? Vão ali anotando, vão resumindo, escrevam uma palavra que vocês acharam interessante, escrevam uma nova versão de algum exemplo que o professor deu para vocês, ou simplesmente anotem o que foi falado na aula, anotem o que foi falado no conteúdo que vocês estão vendo da forma de vocês. Resumir um conteúdo que você está ouvindo enquanto você está ouvindo ele ajuda demais a memorizar o que você escutou. E segundo, quando vocês estiverem vendo alguma das aulas aqui da plataforma da Punkify, ou vendo algum vídeo no YouTube, ou ouvindo algum podcast, gente, repitam em voz alta. Adianta você ficar repetindo dentro da sua cabeça? Adianta, ajuda com a memorização. Mas quando você repete em voz alta, você trabalha vários outros fatores que também são muito importantes, principalmente no aprendizado de uma nova língua. Quando você condiciona seu corpo a falar uma outra língua, né, de fato produzir sons, produzir palavras numa outra língua, você começa a trabalhar primeiro o seu cérebro de pensar num outro idioma, ou seja, não só ouvir aquelas coisas todas, mas fazer esse processo aqui dentro para que isso venha para o mundo de volta e faça o mesmo sentido que fez na hora que você ouviu. E além disso, você também trabalha o seu aparelho fonador, né? Quando a gente está falando de outras línguas, gente, não é simplesmente você falar uma palavra diferente. A gente vai usar ações que a gente não está acostumado a usar, a gente vai sentir vibrações diferentes dentro da nossa cabeça, porque o modo como a gente vai estar usando o nosso aparelho é muito diferente do que a gente está usando há 20, 30, 40 anos. Então a gente precisa ajudar o nosso cérebro a organizar esse conteúdo novo que ele recebeu, né? E formular alguma coisa própria, como a gente também precisa ajudar o nosso aparelho fonador a se acostumar com esse trabalho novo que ele está recebendo para fazer, ele nunca fez antes. E se a gente não faz isso com frequência, na hora que a gente vai fazer, a gente trava. E por último, essa dica pode parecer um pouco antagônica em relação a algo que eu já falei nesse vídeo, mas ela também é muito importante e ela pode vir a acontecer sem nenhum problema depois que você passar por essas outras etapas, que é ter diálogos reais. Sim, falar sozinho é muito bom, ajuda a gente a destravar, ajuda a gente a relaxar, mas ter diálogos de verdade com uma outra pessoa trabalha algumas ferramentas importantes pra gente falar numa outra língua que sozinho a gente não consegue trabalhar. Aqui na Punkify a gente tem as nossas aulas ao vivo, né, onde você consegue interagir com professores e também consegue falar com outros alunos no mesmo nível que você, o que é um exercício maravilhoso, né, principalmente sabendo que a pessoa tá mais ou menos no mesmo nível que você, então você também fica um pouco mais tranquilo para dialogar com ela. Mas existem plataformas aí de chats mundiais, onde você pode falar com pessoas do mundo todo, que também são ferramentas bem legais para você treinar o seu inglês. Até porque várias vezes você vai estar falando com pessoas que também não são nativas do inglês, o que pode te ajudar a ficar um pouquinho mais à vontade. Acima de tudo, esses diálogos que não são com você mesmo ajudam você a treinar o seu improviso. Quando você não sabe o que tá vindo do outro lado do diálogo, você tem que ficar preparado para qualquer coisa. Não é motivo de se desesperar, tá? Você pode tomar seu tempo, responder com calma, mas quando você é obrigado a pensar em alguma coisa que quem trouxe para você foi uma outra pessoa, você vai forçar mais, buscar os vocabulários que você tem, buscar as estruturas que você conhece. Então é muito importante, quando você está tendo um diálogo com outra pessoa, treinar essa questão da surpresa, né? Que na vida real, quando a gente está vivendo, né, num ambiente de língua inglesa, a gente não sabe tudo que vai vir pra gente. Então o improviso é uma ferramenta excelente de se trabalhar. Quando a gente está dialogando com alguém que tem um nível maior que o nosso ou que é nativo na língua, a gente vai automaticamente dando uma corrigida em algumas coisas simplesmente pelo ouvir e reproduzir, né? Como a gente aprende a nossa língua quando a gente é criança, ouvindo nossos pais falando também, a gente vai percebendo que algumas coisas que a gente estava falando não eram para ser faladas daquela forma, ou que existe uma outra forma de expressar aquela mesma ideia, que alguma pronúncia não está exatamente correta, e muitas vezes a pessoa nem precisa te dizer isso, você vai reparando simplesmente pelo convívio, né? E aquilo tudo que no começo precisava ser muito racionalizado, muito pensado, muito programado, vai ficar mais natural, porque agora você tá mais imerso nesse idioma. Então, esse momento, né, de trocar a chavinha, além dele deixar de ser assustador, como é para muitas pessoas, ele também vai passar a ser mais natural. Você não vai perceber tanto esse momento de transição, né? As duas línguas vão começar ali a existir num lugar mais parecido. Mas essas foram aí 4 dicas para ajudar vocês a destravar a fala no inglês. Eu garanto para você que a maioria das pessoas que vem para mim com essa questão dizendo, nossa, eu tenho muita dificuldade de falar, já tem muito mais ferramentas dentro delas para poder falar inglês do que elas pensam. Realmente o que elas têm dificuldade é de encontrar os exercícios certos para poder destravar a fala
delas, porque o conteúdo e o conhecimento muitas vezes já tá lá dentro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. Também não esquece de deixar o seu like aqui embaixo para poder ajudar com o nosso engajamento e também de acessar as redes da Punkfy que estão aqui na descrição. Então, se você gostou das dicas que você viu aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai curtir o nosso método. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.